Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães. Bora lá galera, falar aí agora sobre múltiplos de um número e também falar sobre o MMC, que é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números. Vamos deixar esse assunto aqui bem estruturado para você, meu aluno. Bora lá então galera, falar aí então sobre múltiplos, começar aí com esse conteúdo. Os múltiplos, galera, de um número natural formam um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação desse número, que é um número fixo, pelos demais números naturais. Então, o que você tem que pensar? Quando estamos falando de múltiplos, estamos falando de multiplicação. Múltiplos é multiplicação. Multiplicação de quem? Bom, nós queremos saber o múltiplo de um número, de um determinado número, um número tal. Então, eu vou pegar esse número e multiplicar pelos outros números naturais. É isso que vai acontecer. É dessa forma que eu obtenho os múltiplos de um número. Então, pensa aí, eu quero obter, como no exemplo ali, os múltiplos de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar pelos demais números. Esses resultados que eu obtenho são os múltiplos de 3, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho 3. Eu quero saber os múltiplos de 3. Olha ali na tela, bem estruturado para você. O que eu vou fazer para achar os múltiplos de 3? Vou pegar o 3 e multiplicar por 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Está acontecendo o seguinte, olha só. Para você achar os múltiplos, tá? Para você encontrar os múltiplos, por exemplo, de 3, que eu represento aqui assim, M3, eu vou então pegar aqui, fazer 3 vezes 0, e vai dar 0. Tá aqui, 3 vezes 1, que dá 3, tá aqui, 3 vezes 2, dá 6, tá aqui o 6, 3 vezes 3 dá 9, tá aqui o 9. 3 vezes 4 dá 12, tá aqui o 12. 3 vezes 5 dá 15, está aqui o 15. 3 vezes 6 dá 18, está aqui o 18. 3 vezes 7, 21, está aqui o 21. 3 vezes 8 dá 24, está aqui o 24. 3 vezes 9, 27, está aqui o 27. 3 vezes 10, 30, está aqui o 30. Pessoal, então, o conjunto, pessoal, dos múltiplos de 3, né, como exemplo aí para você, tá aqui, Esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Esses são os múltiplos de 3, tá bom? Professor, mas são só esses os múltiplos de 3? Não são só esses. O conjunto, pessoal, dos múltiplos de um número qualquer, ele é um conjunto infinito, galera. Por isso, eu represento, tá? Eu represento aqui esse conjunto com essas reticências ali, Tá vendo? Aqueles 3 pontinhos para dizer que é um conjunto infinito. Beleza? Então, professor, eu tenho que saber a tabuada, né? Para saber os múltiplos. Sim, você tem que estar com a tabuada aí, na ponta da língua, galera. Na ponta da língua. Tem que estar com a tabuada, beleza? Então, vamos lá? Como é que eu faço para descobrir os múltiplos de um número? Eu tenho esse número, por exemplo, ali no caso 3, e vou multiplicando por todo mundo. O resultado são os múltiplos de 3. Então, 3, né? Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Qual seria o próximo? Seria o 33, né? 3 vezes 11, 33, e assim por diante. Poxa, professor, mas eu reparei aí também que os múltiplos de 3, eles andam de 3 em 3. Isso. Pessoal, o conjunto dos múltiplos de um número sempre começa no 0. E ele sempre vai andar ali de acordo com o número. Por exemplo, se você quer os múltiplos de 3, ele vai andar de 3 em 3. Então, vai ser 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. É um conjunto infinito. Por isso, aquelas reticências ali. O conjunto dos múltiplos de 8 vai ser 0, sempre começa no 0, o conjunto dos múltiplos de um número. 0, 8, 16, 24, 32, 40 e assim por diante.
Ah, quero saber os múltiplos de 10. Começa no 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 e assim por diante. Tá entendendo? Então, o conjunto dos múltiplos de um número sempre vai caminhar de acordo com aquele número ali. Beleza? Então, múltiplo, galera, significa então multiplicação. Você pega esse número que você quer saber e vai multiplicando, beleza? Tranquilão, então? E é um conjunto infinito. Guarde isso no seu coração. Olha ali, ó. M7. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Conjunto dos múltiplos de 7, galera. Conjunto dos múltiplos de 7. Quem vai ser? 0, sempre começa no 0. E aí ele vai andar de 7 em 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. O próximo seria 77, 84. Beleza? Aí eu coloco, ó, esses valores são obtidos por meio de multiplicações. Ó. Esse 0 ali, como é que ele é obtido? 7 vezes 0, 0. Então, 0 é múltiplo de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. Então, repare que esses caras aqui, ó, são múltiplos de 7, beleza? E lembrando, é um conjunto infinito. Olha aqui, ó, reticências, ó, reticências, é um conjunto infinito. Conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, galera, beleza? Tranquilo, então? Múltiplos aí, e repara, múltiplos de 7 vai andando de 7 em 7, tranquilo? Múltiplo é multiplicação. Eu pego esse número fixo, que no caso ali, nesse exemplo, por exemplo, é o 7. E eu vou multiplicando por cada um. Começa sempre no 0, tá? Começa sempre no 0. Aí vai multiplicando. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70. E aí você vai obtendo os múltiplos do número 7, nesse caso, nesse exemplo. Isso vale para qualquer número. Tranquilão, galera? Beleza? Tranquilo? Bem estruturado aí para você, né, pessoal? Como saber agora se um número é múltiplo de outro? Pessoal, aqui nós temos então agora aí um número grande, né? Um número grande, e eu quero saber se esse número é múltiplo de alguém. Por exemplo, olha o exemplo ali, ó. Descobrir se 805, quero descobrir se o número 805 é múltiplo de 7. E aí, como é que eu faço? Pessoal, aí eu tenho uma maneira de fazer isso aqui, tá? Como é que eu faço? Pessoal, eu vou pegar o 805 e vou dividir por 7, tá? Pegar o 805 e dividir por 7. O 805 será múltiplo de 7 se o resto dessa divisão for 0, que é o que nós chamamos de uma divisão exata. Beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos dividir 805 por 7. E, professor, tenho dificuldade com divisão. Olha, Deus está vendo. Divisão é básico do básico do básico. A gente tem que dominar a divisão. Vamos fazer aqui essa divisão. 805 dividido por 7, beleza? Tá aqui a chave, então, da divisão, beleza? 805 dividido por 7. Vamos lá? Como é que a gente faz? Puxa a orelhinha do 8. Opa! Puxa a orelhinha do 8. Tá aqui, ó. Qual o número? 1. 1 vezes 7, 7. Para 8 dá 1. Beleza? E agora, puxa o 0. Puxa o 0. Tá aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por 7? 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. E agora, puxa o 5. Qual o número que eu multiplico por 7 para dar 35? É o 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, resto 0. Opa! Ops, saiu de novo. Tá saindo, tá saindo. O bicho tá solto. Pessoal, resto 0, resto 0. Quando o resto é 0, galera, significa que sim, o número 805, sim, é múltiplo de 7. 805 dividido por 7 deu resto 0.
É chamado de uma divisão exata. Quando a divisão é exata, significa que esse número é múltiplo, então, de 7, beleza? Tranquilo? Vamos fazer o exemplo de baixo? Descobrir se 348 é múltiplo de 8. Como é que a gente faz isso? Vamos, então, pegar o 348 e vamos dividir por 8. Vamos dividir por 8. Vamos lá. Como que eu faço? Puxo o 3? Não, 3 é menor que 8. Puxo o 34. Qual o número que eu multiplico por 8 que vai dar 34? É o 4. Ó. É tabuada. 4 vezes 8, 32. 32 para chegar em 34, faltam 2. Beleza. E agora eu puxo o 8. Puxo 8. Puxo 8. Qual o número que eu multiplico por 8 que vai dar 28? Ó, 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 8 deu 24. Fazendo a diferença, ó, dá resto 4. Olha, resto 4. Sobrou. Então, o 348, ele não é múltiplo de 8. Não é. Por quê? Porque só será múltiplo se o resto dessa divisão for 0. E ali o resto da divisão deu 4. Beleza? Então, para você determinar se um número é múltiplo de outro, você pega esse número e divide pelo outro. Se der resto 0, ou seja, divisão exata, ele é múltiplo sim. Se não der resto 0, é uma divisão chamada de divisão inexata. Inexata. E aí ele não é múltiplo. Tranquilo? Bem estruturado o exemplo aí para você, né, pessoal? Bem mastigado, bem devagar aí para você conseguir pegar e entender. Beleza? Pessoal, vamos avançar agora e vamos falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum. Estamos falando de múltiplos de um número, né? Múltiplos de um número. Mas e quando nós temos 2 ou mais números e queremos encontrar o menor múltiplo que é comum entre eles? Por que chamado comum? Comum porque é um múltiplo que é de um e do outro número também. É dos 2 ou dos 3 números, enfim, dos 4, 5 números. É de todos eles ao mesmo tempo. Então vamos ali deixar isso bem estruturado. O que é o MMC? Pessoal, o MMC entre 2, então o MMC entre 2 ou mais números é o menor número inteiro diferente de 0, só que ó, ele é múltiplo de ambos simultaneamente. Então aí é o MMC, pessoal. É o múltiplo, tá? Ele é múltiplo dos dois, desses números aí, ele é múltiplo deles de forma simultânea. Só que ele é o menor múltiplo. É o menor múltiplo simultaneamente. É o menor múltiplo simultâneo, ou seja, de todos os números. Tranquilo? Pessoal, para o cálculo do MMC entre 2 ou mais números, pessoal, existem vários métodos, tá? E aí, nós vamos aqui colocar os 3 métodos principais mais utilizados aí, beleza? E que são os mais, assim, usados, né? E mais eficazes, né? Claro que um método, dependendo do caso, você vai usar um método, vai usar outro. Você aqui agora vai aprender 3 métodos, né? E aí você, né, como eu faço, por exemplo, eu adotei um método. Eu prefiro um deles, tá? E aí, eu sempre uso aquele método, porque eu tenho mais afinidade. Pode ser que você tenha mais afinidade com o primeiro método, pode ser que você tenha mais afinidade com o segundo método, pode ser que você tenha mais afinidade com o terceiro método. O importante é fazer como eu faço. Eu tenho um desses métodos aí, onde eu sou bastante eficaz com esse método. Eu treinei tanto, que eu sou bem rápido para calcular MMC com esse método que eu escolhi, tá? Beleza? Mas você escolhe o teu. Você tem a liberdade para desenvolver o método, né, que você quiser. E dentre esses 3, escolher um. Se você quiser, em cada situação, utilizar um método, também você fica à vontade. O importante é você dominar esses métodos aí. Tranquilo? Então, qual que é o primeiro método? Primeiro método, pessoal, é comparação dos múltiplos. Cara, comparação é básico demais. Ó. Você vai fazer a lista de múltiplo, tá? De cada um dos números.
e vai encontrar o menor entre eles. Bem tranquilo. Olha o exemplo. Calcular o MMC entre 8 e 12. Quero calcular o MMC entre 8 e 12. Então você põe ali os múltiplos de 8. Olha aqui, ó, múltiplos de 8. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e é um conjunto infinito. E aí você faz também os múltiplos de 12. Você quer encontrar o MMC entre 8 e 12. Então você faz a lista dos múltiplos de 8 e faz a lista dos múltiplos de 12. Olha ali os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72. E aí, muito tranquilo, você vai pegar o menor múltiplo entre os dois. Qual que é o menor múltiplo que é comum, ou seja, que está nos dois ao mesmo tempo, simultaneamente, é o 24. Olha aqui, ó. Eu até deixei marcadinho ali para você já. Então, quer dizer que o MMC representa assim, ó. MMC entre 8 e 12, ó, com essa vírgula ali, ó. MMC, abre parênteses, 8,12, pode aparecer assim na tua prova, é igual a 24, beleza? Esse tipo de notação aí é importante. Ó, quando eu calculo múltiplos de 8, olha ali, ó, eu boto M maiúsculo, entre parênteses 8. Múltiplos de 12, M maiúsculo, entre parênteses 12. Veja ali, tá observando? E é isso que eu faço. MMC é a mesma coisa, eu coloco MMC, abro parênteses, 8,12. Significa que é o MMC entre 8 e 12. Isso é igual a 24. Usando esse primeiro método aí, eu encontrei 24 para o MMC. Pessoal, só que esse método ele pode ser pouco prático, tá? Quando você tem muitos números, tá? Ou quando esses números são muito grandes também. E aí fica muito trabalhoso esse método. E eu faço essa observação ali, deixo registrado para você. Mas se você gostou desse método, você pode utilizar. Você pode ali ser bastante eficaz com esse método e passar a utilizar também em várias questões aí de provas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançando, vamos para o segundo método. Esse segundo método é a decomposição em fatores primos, pessoal. E aí, quando os números são muito grandes, né? Muito grande mesmo. Aí você usa esse método. O que você vai fazer nesse método? Você vai decompor os números em fatores primos, você vai fazer a decomposição em fatores primos, e aí você vai pegar todas as bases, né? Quando você faz a decomposição em fatores primos, você tem bases, você tem expoentes, né? Aí você vai pegar as bases, aquela base que se repetir, você vai usar o maior expoente. Caraca, professor, não entendi direito. Vamos fazer aqui o exemplo, aí vai ficar isso bem claro na sua cabeça. Olha só, vou fazer o exemplo, ó. Encontrar o MMC entre 36 e 40. Veja a notação ali, ó. Veja a notação, ó. MMC, abre parênteses, 36,40. Significa que eu quero calcular o MMC entre 36 e 40. Então, eu vou escrever os números, pessoal, na forma fatorada. Como que eu escrevo esses números na forma fatorada? Eu já coloquei ali o resultado para você. Mas como que eu chego naquele resultado? Ó, o 36, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como que eu chego nessa resposta? Você pega o 36 e coloca aqui, ó. 36 coloca barra. Você vai pegar o menor número primo que divide o 36. Professor, quais são os números primos? Os números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Esses são os números primos. Quais são os números primos? Tem a musiquinha dos números primos. Grava essa musiquinha, ó. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11, 13, 17, 13, 17, 19, 19. De novo. Música dos números primos. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11, 13, 17, 13, 17, 19, 19. Música dos números primos mais uma vez. Quais são os números primos até 20 ali, tá? Que são os mais importantes para você saber.
Música dos números primos. Vai gravando, vai anotando, vai anotando. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11, 13, 17, 13, 17, 19, 19. Essa é a música dos números primos, pessoal. Então, os números primos aí, para você decorar até o 19, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Esses são números primos, beleza? Números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tranquilo? Beleza, galera? Então, vamos lá. Qual é o menor número primo que divide o 36? É o 2. É o 2. Então, 36 dividido por 2. Isso vai dar 18. E agora, qual que é o próximo número primo que divide o 18? É o 2, né? O 2 é número primo. Isso vai dar 9. Pessoal, 9. Qual que é o próximo número primo que divide o 9? Não é o 2. O 2 não divide o 9. Então, é o 3, ó. 9 dividido por 3 dá 3. E agora, qual que é o próximo número primo que divide o 3? É o 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Opa, chegou no 1. Pessoal, quando chega no 1, acabou a decomposição em fatores primos. O que nós estamos fazendo aqui é decomposição em fatores primos, tá? Ó, veja ali, ó, você tem ali o 2. Olha aqui, ó, você tem agora aqui, ó. O que você tem agora aqui, ó? Vou mudar a corzinha da caneta, tá? O que você tem aqui agora, ó. Você tem o 2 aqui, ó. E você tem o 3, ó, tá vendo? Pessoal, por isso que deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Por quê? Quantas vezes tem o 2 ali? 2 vezes, é 2 ao quadrado. Quantas vezes tem o 3 ali? A base 3. 3 ao quadrado. Tem 2 vezes, ó. O 3 está aparecendo 2 vezes, fica 3 ao quadrado. O 2 está aparecendo quantas vezes? 2 vezes, então é 2 ao quadrado. No expoente, você vai colocar quantas vezes o número está aparecendo. Beleza? Então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tranquilo? Vamos fazer o 40 também. Fazer a decomposição do 40, galera. Do 40. Deixa eu trocar a canetinha aqui. Botar na corzinha vermelha, tá? Deixa eu botar aqui uma separaçãozinha, uma barrinha para separar, tá? Ficar bem estruturado para você. Vamos agora fazer a decomposição do 40. Vamos lá. Qual que é o número primo que divide o 40? O próximo número primo que divide o 40 ali. É o 2, né? 40 dividido por 2. Opa, volta para cá. Volta para cá. 40 dividido por 2 dá 20. E agora, pessoal, qual que é o próximo número primo que divide? É o 2, né? 20 dividido por 2. Isso dá 10. Qual que é o próximo número primo que divide? É o 2 de novo, ó. 10 dividido por 2 dá 5. E agora, qual que é o próximo número primo que divide? Não é o 2, né? O 2 não divide o 5. É o próprio 5 ali, ó. É o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. E chegou no 1. Se chegou no 1, acabou a decomposição em fatores primos. E agora, veja aqui o 2, ó. O 2 está aparecendo quantas vezes? Está aparecendo 3 vezes. Então, isso aqui significa que nós temos 2 elevado a 3. E o 5 está aparecendo quantas vezes? 1. Significa que é 5 elevado a 1. Pessoal, o expoente 1 você nem precisa colocar. Por isso que ficou 2 elevado a 3. Olha aqui o 40, ó. 2 elevado a 3 vezes 5. Esse 5 elevado a 1. Esse 5 é 5 elevado a 1. Beleza, galera? Tranquilão, então? Sossegado? Decomposição em fatores primos aí de boa, tranquilão? Pessoal, e aí o que você faz? Tá, professor, beleza, entendi a decomposição em fatores primos. Agora, com a decomposição na sua mão, você vai fazer o MMC, você vai calcular o MMC. Como que você vai fazer para calcular o MMC? Assim, meu filho, ó, vem cá. Quais são as bases que você achou? Você achou base 2, ó, você tem aqui base 2, você tem base 3, ó, então tem base 2, olhando para esses dois números, tá? Você tem base 2, você tem base 3 e você tem base 5. Confere comigo? Vai multiplicar todo mundo. Só que vai ter expoente. Qual vai ser o expoente? Olha para o 5 primeiro. Qual que é o expoente do 5? É 1, mantém.
O 3, qual que é o expoente do 3? O expoente do 3 é 2, então é 3 elevado a 2. Qual que é o expoente da base 2? Ah, professor, calma aí. A base 2 ela está tanto no 36 quanto no 40. Está tanto no 36 quanto no 40, aparece nas duas. Então, a dica aqui é a dica matadora. Você vai pegar o maior expoente. Você vai pegar o maior expoente. Pessoal, no número 36, na decomposição ali, na forma fatorada do número 36, você tem 2 elevado ao expoente 2. E na decomposição, na forma fatorada do número 40, você tem o 2, a base 2 elevado aqui expoente, expoente 3, né? Então você pega o maior expoente, vai ficar 3. Pronto. Galera, isso aqui, ó, acabou, pessoal. Isso aqui é o MMC entre os dois. Isso aqui é o MMC entre os dois, acabou. E aí eu coloco aqui para você já, ó, o resultado aqui, ó, eu faço uma explicação e aqui eu coloco, ó, olha aqui, ó, 2 elevado a 3, ó, que eu coloco para você, ó, estruturado aqui, ó. Fica aqui, ó. O MMC entre 36 e 40 vai ser 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é 5 elevado a 1. Aí eu faço aqui, ó, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 3 é 8. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Está ali o 8. É 2 elevado a 3. Professor, por que ficou 2 elevado a 3? Porque, veja, a base 2 está tanto no 36 quanto no 40. E aí eu pego o maior expoente. Tá, beleza, professor. E 3 ao quadrado é 9, né, professor? 3 ao quadrado é 9. É 3 vezes 3. Dá 9. Olha aqui, ó. 9 aqui, ó. O 5 é 5 elevado a 1. É ele mesmo. E aí eu faço a conta, né? 8 vezes 9 dá 72. Vezes 5, então, isso aqui vai te dar, vou trocar a cor da caneta, vai te dar 360. Pronto. Quer dizer que o MMC entre 36 e 40 é 360. Tá? Beleza, galera? Então, o MMC entre 36 e 40 é 360. Tá ali. Pessoal, eu tinha falado que tem um método, né, que eu prefiro. É esse aí. Porque eu tenho muita facilidade em decompor o número, em fazer a fatoração. Eu faço a fatoração muito rápido. Então eu tenho muita facilidade com a fatoração. Então eu prefiro esse método, tá? Eu, particularmente. Mas você pode preferir o primeiro, de repente você vai preferir o próximo método, que é o terceiro, beleza? Tranquilo? Bem estruturado aí para você. Então, decomposição em fatores primos. Você vai fazer a decomposição, você já sabe quais são os números primos. Basicamente, os números primos que você vai usar são esses que estão na musiquinha que eu cantei para você. Você tem que anotar aí. São esses que você vai usar, beleza? Para fazer essa decomposição aí. Fez a decomposição, beleza. Fez um número, fez o outro. Pega todas as bases. Então, base 2, base 3, base 5. Agora, o teu trabalho é saber o expoente, é descobrir o expoente. Vai repetindo o expoente. Quando uma base estiver nos dois números, aí você pega o maior expoente. É só isso, beleza? Tranquilão, galera? Vamos então avançando, vamos para o terceiro método. Pessoal, esse método é o método mais tradicional, tá bom? Que é chamado método das divisões sucessivas. É o método prático do MMC. E aí eu coloco ali para você, ó, deixo bem estruturado ali, ó. O terceiro método é o mais utilizado e é conhecido como método prático do MMC ou método das divisões sucessivas. Sim, ó, eu particularmente prefiro o segundo método, mas eu reconheço que o terceiro é o mais utilizado. Eu sei disso. Eu sei pela experiência. Eu sei que o terceiro método é o mais utilizado, tá? Como o nome sugere, nele se realizam divisões sucessivas com esses números simultaneamente para encontrar os fatores cujo produto será o MMC. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o 48, ó, calcule MMC entre 48 e 84. Esse é o nosso exemplo, tá? O que você vai fazer? Vai pegar o 48, vai pegar o 84, ok? Tá aqui. Vai fazer a barrinha lá, como se fosse a decomposição em fatores primos, beleza? Como se fosse a decomposição. E aí você vai pegando agora, qual que é o primeiro número primo que divide qualquer um deles? É o 2. Então, divide por 2. Aí você faz a divisão. 48 dividido por 2 dá 24.
84 dividido por 2 é a metade, né? Então dá 42. Beleza. Qual que é o próximo número primo que divide qualquer um deles? É o 2. Bom, então é metade, né? 24 dividido por 2 dá 12. 42 dividido por 2 dá 21. Beleza. E agora, ó, qual que é o próximo número primo que divide qualquer um deles? É o 2 ainda. Porque o 2, pessoal, o 2, ele divide o 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Vírgula. O 2, ele divide o 21? Não. Então, você só repete o 21. Só repete o 21. Continua aplicando o método. Qual que é o próximo número que divide qualquer um deles? É o 2. É o 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 2 divide o 21? Não. Então, só repete o 21. E agora, qual que é o próximo número primo? Tem que ser primo. Que divide qualquer um deles? É o 3. Porque você tem, ó, 3. É o 3, ó. Aí você faz a divisão. 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 dá 7. Aí você vai perguntar, professor, apareceu 1 ali, acabou? Não, tem que aparecer 1 em tudo. Do lado esquerdo tem que aparecer 1 em todos. Qual que é o próximo número primo que divide qualquer um deles? É o 7. Lembra que o 7 está na nossa musiquinha, ó. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11. Então, o 7 é primo, tá? Então, aqui, ó. 7 divide. O 7 divide 1? Não, só repete 1. Chegou no 1, só repete 1. 7 dividido por 7, 1. Opa, acabou. Acabou. Por quê? Ficou um dos dois lados. Aqui. Acabou. Quem vai ser o MMC? Quem vai ser o MMC agora? Quem vai ser o MMC? É só multiplicar toda essa galera aqui, ó. Só multiplicar toda essa galera. Pega esse cara, vai multiplicando. Ó. Multiplica esse, por esse, por esse, por esse, por esse. Multiplica todo mundo. E aí, o que você tem? Ó? Você tem 2 vezes 2, você vai ter o MMC. O MMC entre 48 e 84 vai ser igual. Vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 7. 48 vezes 7. Vamos fazer 48 vezes 7 aqui, ó. 48 vezes 7. Ó, 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 4, 28. Mais 5, 33. Então tá lá. O MMC entre 48 e 84 é 336. Beleza? Então tá aí, galera. Essa aula teórica bem estruturada para você, onde nós falamos para você sobre múltiplos de número, múltiplos vem de multiplicação, deixamos isso bem estruturado, e falamos também sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC, que é o menor número, que é múltiplo de vários números, de 2 números, 3 e tal. Bom? E aí falamos também dos métodos, os principais métodos para encontrarmos o MMC. Primeiro método, fazer a lista de múltiplos, tá? E aí ver qual que é o menor múltiplo que está nos dois. O segundo método, que é a decomposição em fatores primos, temos que fazer a fatoração do número. E aí, naquele segundo método, nós pegamos ali todas as bases dos expoentes, todas as bases. Aquela base que tiver repetida em um número e em outro, você pega o maior expoente. E temos aqui agora apresentado o terceiro método, que é o método das divisões sucessivas. Você vai dividindo pelos números primos ali e no final você multiplica todos eles e aí esse resultado será o MMC. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido, pessoal, esse nosso papo sobre MMC, sobre múltiplos, ele se encerra por aqui, mas nós nos vemos em breve. Tamo junto, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!